Os mosteiros mais insanos do mundo. Há mais de 5 séculos antes de Cristo, um príncipe hindu conhecido como Sakyamuni tornou-se famoso por sua santidade e pelo amor que sentia por todas as pessoas do mundo. Conquistando vários seguidores com seus ensinamentos, após a sua morte, seus discípulos começaram a espalhar o seu conhecimento por toda a Ásia. Meditando e pregando, estes seguidores foram os primeiros monges da doutrina que hoje é conhecida como budismo. No início, o contato com outras pessoas eram constantes. Com o passar do tempo, passaram a se reunir em locais mais isolados, onde a meditação e a vida espiritual era o principal objetivo, e foi assim que surgiram os primeiros mosteiros. Foi no Egito por volta do século IV que surgiram as primeiras sociedades cristãs de vida enclausuradas. Na Capadócia, reino que ficava junto à Armênia na Ásia Menor, a vida religiosa de monges foi regulamentada pela primeira vez pelo bispo local, que depois foi canonizado com o nome de São Basílio. Neste novo regime, o mosteiro passou a ser um local para constantes orações e trabalhos produtivos. Foi nos primeiros séculos depois de Cristo que a vida monástica cristã se espalhou rapidamente pela Europa e pela Ásia Menor. Com certeza, o continente europeu não seria o que é hoje sem os monges. Além da contribuição cultural que deram ao longo da história, as comunidades monásticas foram responsáveis também pela construção de mosteiros em lugares de tirar o fôlego. Mega construções em lugares que pareciam inacessíveis deviam ser a especialidade dos monges. Enquanto alguns desses lugares permanecem pequenos redutos em regiões remotas, outros se tornaram verdadeiros e gigantescos centros culturais. Tá curioso para conhecer? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar um like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. Ah, e lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. Nos mosteiros se formaram sociedades poderosas e bem organizadas, muito semelhante ao papel desempenhado em castelos feudais, onde os superiores tinham o mesmo poder dos nobres. Um local onde os monges viviam como eremitas, num regime de flagelações e jejuns prolongados. Conheça agora os mosteiros ortodoxos e católicos mais insanos do planeta. Mosteiro de Khor Virap na Armênia. No final do século III, por ordem do rei Tirídates III, São Gregório o Iluminador foi mantido preso em um buraco profundo por mais de 13 anos, tudo porque São Gregório estaria espalhando a fé cristã na região, e esta atitude desagradava as vontades do rei. Estando aos pés do Monte Ararat, a colina com o mosteiro Khor Virap parece desafiar o imponente cartão postal armênio. Por isso que Khor Virap é um dos locais mais visitados de toda a Armênia, especialmente entre os turistas que o visitam por motivos religiosos. A Armênia foi o primeiro país a se declarar uma nação cristã no ano de 301, muito antes mesmo dos romanos. O mosteiro de Khor Virap funcionava como castelo e masmorra real. Habitado por cobras e famoso pela sua prática de tortura, o local não era um dos mais agradáveis para você ficar preso. São Gregório teria sobrevivido a tudo, inclusive à fome. Dizem que uma mulher cristã lhe atirava comida diariamente. A certa altura, o rei teria ficado doente e, por insistência de sua irmã, que havia tido um sonho profético, libertou Gregório com a missão de curá-lo. Gregório assim o fez. Essa atitude acabou tendo o rei como um grande defensor do cristianismo. Teria sido este o primeiro passo para a adoção do cristianismo como religião oficial da Armênia. O mosteiro em homenagem a São Gregório foi posteriormente construído neste exato local, tendo como epicentro o poço onde Gregório esteve preso.
Mais por todo o simbolismo associado do que pela beleza do Vale Ararat, o povo armênio visita Khor Virap com muita emoção e devoção. Ficando bem próximo da fronteira com a Turquia, o complexo abriga também uma igreja chamada de Igreja da Sagrada Mãe de Deus, construída no século XVII. Uma estrutura simples construída no meio de um grande pátio que mais se parece com uma pequena fortaleza. Apesar da grande importância que Khor Virap tem para a história religiosa do país, o mosteiro não integra a lista de patrimônios tombados pela Unesco no país. Mosteiros de Sumela, na Turquia. Situado no sopé de um penhasco em frente ao vale de Altındere, na província de Trebizonda, na atual Turquia, este mosteiro ortodoxo grego está a uma altitude de aproximadamente 1.200 metros, sendo uma grande atração turística no Parque Nacional de Altındere. Depois de Trebizonda ter sido ocupada pelos russos nos anos entre 1916 e 1918, após a fundação da República Turca em 1923, o mosteiro foi abandonado devido às trocas populacionais entre a Grécia e a Turquia, de acordo com o Tratado de Lausanne. Depois de passar por um processo de restauração que inclui o paisagismo, a manutenção geológica e geotécnica das rochas, o mosteiro passou a ser considerado um dos principais centros turísticos religiosos da Turquia. Os monges foram obrigados a partir e não foram autorizados a levar com eles o famoso ícone de Sumela, deixando o artefato enterrado sob o chão do mosteiro na Capela de Santa Bárbara. Em 1930, um monge retornou a Sumela sem que ninguém soubesse e recuperou o ícone, transferindo-o para o mosteiro de Sumela Panaglia, nas encostas do Monte Vérmio, na Macedônia. Sua localização com vista para as florestas e riachos abaixo o torna extremamente popular pela sua atração estética, bem como pelo seu significado cultural e religioso. Em 15 de agosto de 2010, a liturgia ortodoxa foi novamente permitida no mosteiro depois de décadas de proibição. O acesso ao complexo é feito através de uma longa e íngreme escada, a qual termina na caverna onde está implantada a igreja principal. Tudo isso após passar por 2 salas de guarda. A influência da arquitetura otomana está ricamente representada, nota-se principalmente nos armários, nichos e lareiras dos quartos dos edifícios que rodeiam todo o pátio. 2 sacerdotes gregos fundaram o mosteiro de Sumela em 386 a.C., durante a época romana. Na segunda metade do século, o mosteiro assumiu a sua forma atual. Em 1461, o sultão otomano Mehmed II ordenou a proteção do complexo e concedeu alguns privilégios e direitos especiais a ele. Ao longo dos anos, alguns tesouros de Sumela foram carregados e danificados. Hoje o museu se encontra aberto à visitação para turistas de todas as partes do mundo. O mosteiro é um local de importância histórica e cultural. Foi incluído na lista temporária de locais tombados como Patrimônio Mundial da Unesco em 2000. Sua beleza não passa despercebida aos visitantes, visto que milhares de turistas, tanto os locais quanto os estrangeiros, visitam essa maravilha arquitetônica todos os anos. Abadia de São Michel, na França. O Monte São Michel, originalmente chamado de Monte Tombe, é uma pequena ilha na Normandia, que se tornou o 3º local mais visitado da França. Fundado no ano de 708 por Saint Albert, bispo de Avranches, o Monte São Michel teve sua construção em homenagem ao arcanjo São Miguel, o mesmo arcanjo que apareceu 3 vezes em sonhos para o bispo. No sonho do bispo apareceu um touro amarrado sobre o Monte Tombe, anunciando o local do santuário. Durante a construção do santuário, o bispo de Avranches enviou 2 sacerdotes para buscar as relíquias de São Miguel. Eles teriam trazido um pedaço de sua capa vermelha e um pedaço do mármore que havia sido pisado pelo arcanjo. O Monte São Michel se tornou um dos locais mais importantes de oração e peregrinação ao longo dos anos em toda a França. Abrigando o mosteiro desde o ano 966, os monges beneditinos traduziam vários textos de Aristóteles, e as relíquias atraíam os fiéis em busca de espiritualidade. As ampliações da abadia foram acompanhadas e projetadas para reforçar a defesa da pequena ilha, pois sua localização era um alvo estratégico. Durante uma visita, você pode encontrar vestígios da Guerra dos 100 Anos.
Em 1204, o local foi parcialmente destruído por furiosos cavaleiros bretões. Transformado em prisão, o monte recebeu prisioneiros até 1860. Sob o reinado de Luís XI, a pequena ilha se tornou uma prévia da prisão de Alcatraz na França. Após um decreto imperial, no século seguinte a prisão foi fechada. Os 650 prisioneiros do estado foram transferidos para o continente. Os revolucionários franceses prenderam ali os resistentes, instalando-os nos ateliês da abadia-prisão. Victor Hugo, apaixonado pelo local, foi um dos personagens que impulsionaram o fechamento dessa temida prisão. Só em 1922 o culto na abadia foi restaurado, mas a peregrinação só começaram em 1966 por ocasião da celebração do milênio da abadia. Os monges beneditinos voltaram às salas de oração, mas aos poucos foram abandonando o mosteiro. Em 2001, os monges e as irmãs da Fraternidade Monástica de Jerusalém se instalaram no mosteiro e atualmente organizam celebrações todos os dias. O Estado francês, proprietário do local, é o encarregado de gestão e das restaurações do Monte São Michel. Em 1879, foi criado um dique-estrada, tudo para facilitar o acesso dos peregrinos, sendo questionado severamente nos dias de hoje pelo acúmulo de areia que a construção provocou. Em 1983, o projeto de restauração do caráter marítimo da pequena ilha foi iniciado. O estacionamento foi retirado e uma passarela foi construída sobre estacas, permitindo a livre circulação das águas do Canal da Mancha. O desafio do século XXI é continuar a dar acesso aos 3.500.000 visitantes que vêm anualmente apreciar esse importante santuário. Classificados como monumentos históricos desde 1862, o Monte São Michel e sua baía tornaram-se Patrimônio Mundial da Unesco em 1979. Mosteiros de Meteora na Grécia. Trata-se de um complexo de 6 mosteiros, cada um deles construído sobre um pilar de rocha na Grécia Central. Foi em cima dos rochedos que monges do século VII encontraram um refúgio nos tempos de ocupação otomana. O acesso se dá por escadas, redes e teleféricos rudimentares. Para conhecer mais sobre o mosteiro de Meteora, fizemos um vídeo há pouco tempo no canal falando tudo sobre a Grécia, confere lá. Mosteiro de Santa Catarina, Egito. Fundado por volta de 330 d.C., a pedido da Imperatriz Helena de Roma, o monastério de Santa Catarina era constituído de apenas uma pequena capela, onde acredita-se que foi o local onde havia o arbusto ardente, referente à passagem bíblica em que Deus falou com Moisés. Esta capela servia como refúgio para os eremitas. Comandada pelo imperador Justiniano no século VI, uma nova construção foi realizada no local, uma espécie de fortaleza ao redor da capela construída anteriormente. Justiniano também construiu no local um monastério e uma basílica, destinados à comunidade monástica e também aos refugiados cristãos. O monastério de Santa Catarina foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e anualmente recebe milhares de visitantes vindos de várias partes do mundo que querem ver de perto essa atração tão importante para a história e para os cristãos. Santa Catarina ainda funciona como um monastério, então os visitantes devem vestir roupas mais apropriadas ao visitar o local. Na biblioteca desse santuário podem ser encontrados manuscritos e livros religiosos bem antigos. Além disso, há a Igreja da Transfiguração, onde estão enterrados os restos mortais de Santa Catarina. Neste complexo podemos ainda encontrar a Capela do Arbusto Ardente, a Sacristia Sagrada, o Museu do Monastério e o Poço de Moisés. Este lugar é bem curioso, acredita-se de quem bebe da sua água tem sorte no amor. A montanha de Santa Catarina é o ponto mais alto da Península do Sinai, com uma altura que chega a 2.646 metros. Do ponto mais alto da montanha é possível ver tanto o Mar Vermelho quanto as montanhas do Egito continental. Situada ao pé da Montanha de Moisés, a aproximadamente 450 quilômetros do Cairo, 200 quilômetros de Dahab e a 300 quilômetros do Canal de Suez, o Monastério de Santa Catarina é uma das atrações mais famosas da região. Mosteiros de Santa Maria de Montserrat, Espanha. O Mosteiro de Santa Maria de Montserrat foi construído no ano de 880 na Idade Média. É um mosteiro beneditino
que abriga a famosa imagem de Nossa Senhora de Montserrat, a padroeira da Catalunha. Localizado no município de Monistrol de Montserrat, na Espanha, é um dos 5 santuários marianos do país. Em 1025, Olibá, abade de Ripoll e bispo de Vic, fundou um novo mosteiro na ermida de Santa Maria de Montserrat. Em pouco tempo, o pequeno convento recebeu peregrinos e visitantes que contribuíram e disseminaram as histórias dos milagres realizados pela Virgem. Em 1409, o mosteiro de Montserrat convertia-se em uma abadia independente. Durante o século 17 e 18, o mosteiro de Montserrat converteu-se em um centro cultural de primeira grandeza. Da escola de música nasceram importantes compositores. A Guerra Napoleônica entre os anos de 1808 e 1811 e a desamortização de 1835 trouxeram a destruição e o abandono do mosteiro de Montserrat. A restauração da vida monástica começou em 1844. Em 1881, nas festas de coroação da imagem da Virgem, o Papa Leão XIII proclamou a padroeira da Catalunha. Nos anos de 1936 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola, foi novamente necessário abandonar o mosteiro. Contudo, o governo da Catalunha preservou Montserrat dos saques e da destruição. Agora, 1000 anos depois de sua fundação, Montserrat continua se modernizando para receber os peregrinos que procuram uma elevação espiritual. Pilar de Katynski, na Geórgia. Aqui que vamos encontrar um dos santuários mais inusitados do mundo, basicamente um monastério erguido num único pilar de pedra no meio de uma planície na Geórgia. Situado no Cáucaso, a Geórgia é um país na fronteira entre a Europa e a Ásia, limitando-se ao norte e ao leste com a Rússia, ao leste e ao sul com o Azerbaijão e ao sul com a Armênia e a Turquia, e ao oeste com o Mar Negro. Considerada uma nação transcontinental, a Geórgia é membro do Conselho da Europa desde 27 de abril de 1999. O complexo arquitetônico sob o pilar Katynski consiste em uma igreja, uma cripta, 3 celas de monges eremitas, uma adega e uma parede de proteção na superfície superior desigual do pilar. Na base do pilar estão a igreja de Simeão Estilita e as ruínas de um velho muro e campanário. A igreja de São Máximo Confessor está localizada na região sul-oriental da superfície superior do pilar Katynski. A pequena igreja com dimensões de 4,5 por 3,5 metros, toda feita em pedra, foi toda restaurada em seu estilo medieval original. O rochedo onde a pequena igreja foi edificada é de calcário monolítico. O pilar tem cerca de 40 metros de altura, com vista para um pequeno vale. A grande coluna de rocha foi exaltada pelos habitantes locais como coluna da vida, simbolizando a cruz verdadeira, fazendo com que o mosteiro fosse cercado por histórias. Uma série de lendas locais cercam o pilar. Uma delas diz que muito tempo atrás o topo da rocha estava ligado por uma corrente de ferro à cúpula da igreja Katynski, localizada a uma distância de cerca de 1.500 metros do pilar. O pilar permaneceu inacessível a escaladores e pesquisadores até meados de 1944, passando a ser estudado sistematicamente entre 1999 e 2009. Desde 1999, o pilar Katynski sofre uma investigação mais sistemática, com base em estudos e escavações arqueológicas realizadas em 2006. Um historiador de arte junto com o Museu Nacional da Geórgia revelou que as construções e as intervenções medievais deram do século IX ao século X. Inscrições paleográficas do século XIII indicam que a capela já existia naquela época. Em julho de 1944, uma especialista em arquitetura subiu com um grupo de alpinistas e relatou em seu artigo que as ruínas encontradas no topo da rocha eram o resto de 2 igrejas, provavelmente datadas do século V e VI e associadas a um estilo arquitetônico bem definido. Entre 2005 e 2009, o mosteiro no topo do pilar Katynski foi restaurado com o apoio da Agência Nacional para a Preservação do Patrimônio Cultural da Geórgia. Hoje essa incrível rocha é acessível através de uma escada de ferro que sobe de sua base e leva os visitantes até o topo.
Ainda há um último monge morando no complexo. O monge diz que gosta de viver lá, pois sente que lá em cima ele está mais perto de Deus. Mosteiro de Ostrog, Montenegro. Considerado o santuário mais importante do país, o monastério de Ostrog é um local de peregrinação cristã ortodoxa. Ostrog está localizado perto de uma aldeia em Montenegro, um dos menores e mais novos países do mundo. O mosteiro de Ostrog está edificado em um penhasco quase vertical no alto de uma grande rocha. O mosteiro conta com duas igrejas, uma superior e uma inferior. Sua fundação, entre os anos de 1610 e 1671, foi dedicado a São Basílio. A igreja superior, construída em uma caverna, foi decorada com pinturas murais em 1665 e é dedicada a Santa Cruz. Já a igreja inferior, datada do século XVIII, é dedicada à apresentação da Virgem Maria. Mantido em um relicário na igreja inferior, acredita-se que o corpo de São Basílio tem poderes milagrosos de cura. Milhares de peregrinos de todo o mundo visitam o mosteiro todos os anos. Acontecem dois grandes festivais de peregrinação no mosteiro, um celebrando a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, o outro comemorando a morte de São Basílio, uma festa litúrgica celebrada tanto pela Igreja Católica Romana como pela Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa segue o calendário juliano e celebra a apresentação da Virgem Maria como uma das 12 grandes festas no dia 21 de novembro. Já a Igreja Romana, seguindo o calendário gregoriano, celebra este festival no dia 4 de dezembro. O aniversário da morte de São Basílio é comemorado em 29 de abril, de acordo com o calendário juliano, e no dia 12 de maio, de acordo com o calendário gregoriano. Os peregrinos que visitam Ostrog podem ficar hospedados em grandes quartos. Apenas camas, cobertores e travesseiros são fornecidos nesses dormitórios. Esse mosteiro ortodoxo é o local de peregrinação mais popular deste pequeno país conhecido como Montenegro. Mosteiro de El Escorial, Espanha. O mosteiro está situado em San Lorenzo, uma cidade localizada a 45 quilômetros ao noroeste de Madrid. Seu nome tem origem dos antigos depósitos de escória que antigamente ficavam na área, que vinham de uma antiga ferraria ali presente. O Real Sítio El Escorial é um dos grandes símbolos do poder da monarquia espanhola da Idade do Ouro, que se deu entre os séculos XVI e XVII. O mosteiro foi construído pelo rei Filipe II da Espanha, em comemoração à vitória da Batalha de São Quintim em 1557, onde as tropas da França, comandada por Henrique II, foram derrotadas. O formato de planta do edifício lembra uma grelha, fazendo homenagem a São Lourenço, pelo fato do mesmo ter sido martirizado em Roma em uma grelha. A data comemorativa de São Lourenço é no dia 10 de agosto, assim como a Batalha de São Quintim. A obra do mosteiro El Escorial começou em 1563 e terminou em 1584. Foram necessários 2 arquitetos para concluírem suas edificações, já que o primeiro morreu antes do término de sua construção. Em 1984, a Unesco declarou o complexo como Patrimônio da Humanidade. A Biblioteca de El Escorial foi projetada pelo arquiteto Juan de Herrera, composto por mais de 40 mil livros, das quais Filipe II foi o responsável pela aquisição, tornando a biblioteca muito rica, com seus exemplares de toda a Espanha e de várias outras partes do mundo. O chão dessa suntuosa edificação é inteiramente de mármore e as abóbadas cheias de afrescos foram pintadas pelo grande artista Pellegrino Tibaldi, falecido em 27 de maio de 1596. Já no Palácio de Filipe II, uma das partes que mais se destacam é o altar-mor, onde há uma janela do qual o rei, quando ficava doente, assistia à missa deitado em sua cama. No monastério encontramos o Panteão dos Reis, também chamada de Cripta Real. As paredes de mármore são decoradas com adornos de bronze dourado. É lá que se encontram as 26 tumbas dos reis mais importantes das dinastias da Áustria e Bourbon, com exceção das tumbas de Filipe V e Fernando VI, já que eles escolheram outro lugar para serem sepultados.
Próximo ao Panteão dos Reis fica o Panteão dos Infantes, cuja construção foi finalizada em 1888. Infante quer dizer filho de reis, mas não herdeiros do trono. Atualmente, o mosteiro de El Escorial é habitado por frades agustinianos. Monte Athos, na Grécia. O Monte Athos é uma montanha sagrada na Grécia tombada pelo Patrimônio Mundial da Unesco, constituindo-se também como entidade política autônoma da República Helênica, governada por um conselho teocrático da Igreja Ortodoxa Grega. O Monte Athos abriga 20 mosteiros gregos ortodoxos sob jurisdição direta do Patriarca da Constantinopla. Esta região da Montanha Sagrada, dependente da Grécia, possui aproximadamente 1.120 habitantes. A comunidade monástica do Monte Athos foi fundada no ano de 963, auxiliada pelo imperador Basílio II, sob as regras de São Basílio. Quando São Atanásio de Athos estabeleceu o mosteiro de Megiste Lavra, que permanece até hoje o maior no estado, fez com que o monastério se tornasse o maior e mais famoso de todos os mosteiros do Oriente. O monte está situado a 100 km a sudoeste da cidade de Tessalônica e é habitado por cerca de 1.500 monges ortodoxos, distribuídos em 20 mosteiros principais. Cada um desses mosteiros elege seu próprio superior e os representantes para a Santa Assembleia, que exerce o poder legislativo em todo o Monte Athos. Tratando-se de um território habitado por monges, a entrada só é permitida para homens e animais do sexo masculino. A única forma de se chegar ao Monte Athos é por barco. O Monte Athos abriga preciosos tesouros artísticos, como os antigos manuscritos, ícones e afrescos pintados pelos mais ilustres representantes da pintura bizantina. Desde suas origens, o monte hospedou místicos e mestres espirituais, cujas escritas foram recolhidas no século XVIII numa célebre antologia à literatura que influenciou profundamente o mundo católico ortodoxo. O Império Bizantino desapareceu no século XV e foi substituído pelo novo Império Otomano de caráter islâmico. A população de monges diminuiu no século seguinte e começou a sua recuperação no século XIX, com a ajuda e doações de monges ortodoxos da Rússia, Bulgária, Romênia e Sérvia. Em 1912, os otomanos foram expulsos da península, que veio sob a soberania grega após o fim da Primeira Guerra Mundial. Atualmente, os mosteiros do Monte Athos foram afetados pelos incêndios nas florestas em agosto de 1990 e em maio de 2004, e destruiu parte do mosteiro de Elendari. Devido à localização de muitos desses mosteiros, os incêndios causam danos consideráveis. Monte Athos, a Santa Montanha, um dos lugares mais importantes para a Igreja Ortodoxa. O local detém autonomia diante do governo grego sob o nome de Estado Monástico Autônomo da Montanha Sagrada. O objetivo de construir mosteiros em lugares isolados tem a ver com a busca absoluta pelo silêncio e o afastamento das preocupações cotidianas encontradas nas cidades. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!